óculos mesmo, né, Pedro? Nesse clima junino, a gente dá abertura aqui ao nosso JCS 15, excepcionalmente hoje, entrando um pouco mais tarde, mas o nosso podcast aí de toda terça, quinta e sexta-feira, estamos aqui ao vivo aqui pelos canais digitais do Jornal do Comércio, a gente está ao vivo pelas redes sociais, Facebook e também o YouTube, é sempre no J Comércio com 2 M's, e também no nosso portal, o portal JCAM, entrando ao vivo aí no jcam.com.br. E eu sou Fred Novaes, editor-chefe aqui do Jornal do Comércio, e eu tenho hoje o prazer e a satisfação de estar recebendo aqui nos nossos estúdios aqui do Jornal do Comércio a advogada Elaine Benayon, que é um dos nomes indicados que está na disputa aí agora, segunda-feira, dia 19, teremos a lista sextupla dos indicados da OAB pelo 5º Constitucional para uma vaga na Corte do Superior Tribunal de Justiça. Elaine, muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Então, Fred, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, falando desse marco histórico, né, porque, na verdade, eu sou a única advogada do norte do Brasil concorrendo a essa vaga. Então, construí essa carreira, são 23 anos de advocacia, né, fui da primeira turma do curso de Direito do CIESA e trilhei essa carreira que me possibilitou chegar até aqui, né, então abriu essa vaga e vamos em frente. Legal. E é importante a gente destacar que nesses últimos tempos, bem próximo dessa data de definição da OAB, a gente viu crescer o seu nome, né? Inclusive no final de semana a gente viu a ministra Rosa Weber falando da necessidade de você mudar esse cenário em relação à participação da mulher nas cortes, né? Dizendo inclusive que apenas 19%, né, das cadeiras são ocupadas por mulheres, o que a gente precisa mudar, né? Eu acho que hoje a mulher está empoderada, a mulher tem conquistado cada vez mais espaço, mas elas precisam também estar à frente, né, de grandes órgãos deliberativos, né, órgãos que marcam, né? Como é que você vê esse reforço, vamos dizer assim, na sua campanha, fortalecendo esse ponto de vista de fortalecimento da mulher, e não só isso, né, uma mulher da Amazônia, é muito mais simbólico, né? Tem uma força maior. Como é que você vê esse crescimento no apoio à sua candidatura? Então, na verdade, tem esse discurso, esse movimento, o próprio Conselho Federal foi uma conquista da advocacia, a luta pela paridade. Então, nós temos hoje um Conselho Federal paritário, e esse é um movimento que vem sendo feito no sentido de colocar mulheres em espaço de poder. E o fato de eu fui a única candidata do norte do Brasil, a única advogada do norte do Amazonas inscrito, não há outro colega que tenha almejado concorrer, e também sou a única advogada do norte do Brasil. Então, para mim, também foi uma grande surpresa quando saiu a listagem, o edital do Conselho Federal, onde só tinha eu como advogada mulher do norte do Brasil. E aí nós fizemos um levantamento junto à Corte Superior e vimos que a região norte não possui representatividade feminina junto ao Superior Tribunal de Justiça. Então, diante disso, vem surgindo há esse movimento de colocar o maior número de mulheres em espaços de poder e diante disso, justifica esse crescimento, né? Eu tenho sido muito acolhida junto ao Conselho Federal, as bancadas, a gente tem feito um trabalho nos bastidores, né? Porque quem vota, quem forma a lista sextupla é o Conselho Federal da OAB, então são os 27 estados brasileiros com as suas bancadas. Esses votos têm que ser votos idênticos ou majoritários para terem validade, para serem computados, e a gente vem fazendo esse trabalho de formiguinha ao longo, desde quando foi deferida a última inscrição definitiva. Legal, e com relação a esse reforço também do apoio da sua candidatura, também tem a manifestação também da Associação, né, Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, que também fez esse apoio à sua candidatura. Sim, a presidente da BMCJ Nacional e Internacional, que é a doutora Manuela Gonçalves, ela referendou o meu nome junto ao Conselho Federal como a candidata para concorrer a essa vaga, mulher, né, porque a BMCJ ela vem acompanhando então, todos os quintos constitucionais, a luta feminina, né, a colocação, buscando essa paridade, a colocação de mulheres, e a doutora Manuela Gonçalves referendou o meu nome junto ao Conselho Federal, encaminhou ofício para todas as conselheiras federais também pedindo apoio e que o meu nome fosse um dos escolhidos para integrar a lista. Ela foi além, ela disse que eu seria a candidata apoiada pela BMCJ à vaga. Legal. E Elaine, assim, para a nossa audiência saber
quem é Elaine Benaúm. Eu queria que você contasse um pouco da sua história e também falasse um pouco de como é que entrou essa coisa da carreira jurídica na tua vida. Em que momento você decidiu assim, não, é isso que eu quero para mim? Então, essa decisão de escolher essa profissão veio de muito tempo, né? Eu, desde jovem, sempre tive esse senso de justiça muito aguçado e me identifiquei com essa carreira. E aí, integrei passei a cursar o curso, fiz o curso de Direito junto ao CIESA, e me formei, fui da primeira turma do curso de Direito, depois fiz uma especialização em Direito Civil e Processual Civil, passei na UAB imediatamente, e logo que concluí o curso, né, de Direito, e comecei a advogar. E aí depois fiz um mestrado em Direito pela Universidade de La Salle de Canoas, defendi a minha dissertação dentro da temática Legitimação da Homoparentalidade pela Adoção, onde eu fiz uma pesquisa de campo junto ao nosso Juizado da Infância e da Juventude Civil, um trabalho assim muito rico, que vem trazendo frutos. E optei, são 23 anos que eu advogo, vivo da advocacia, fui professora universitária também no CIESA, na instituição onde eu me graduei. Lá permaneci por 18 anos, ajudei a formar milhares de advogados, tenho colegas hoje, alunos advogados, ex-alunos advogados, juízes, promotores, delegados, defensores, e isso tem sido gratificante. E aí, quando abriu a vaga, eu falei, por que não? Né, já são anos de experiência, de advocacia diária, então, assim, sou uma profissional que a gente aqui no Amazonas, nós temos uma situação muito característica da nossa região, que são essas distâncias entre a capital e os municípios, a dificuldade de acesso. Então, para nós, advogados, a gente atuar em outros municípios é uma decisão assim que requer um encorajamento diante das grandes distâncias, né? Então, tem municípios que a gente tem que percorrer somente por avião, outros que a gente tem acesso por estrada, outros por água, outros por estrada e, né, por barco também. Então, isso tudo dificulta, desencoraja muitos, né? Mas isso nunca me paralisou. Então, tenho sido fiel nesses 23 anos àquele compromisso que eu fiz lá atrás, né? Lutando aí por pela justiça. E pautei a minha profissão toda assim na técnica, na ética, sendo combatente, a gente não se deixando curvar diante dos arbítrios, dos abusos. Nós temos aí as nossas prerrogativas, a OAB ela luta muito para que as nossas prerrogativas sejam respeitadas, mas a gente ainda vive muitas dificuldades na nossa profissão. O que você pode dizer assim, o que a Elaine Benaúm, formando ali a corte do STJ, o que ela vai trazer de diferencial? Porque, por exemplo, hoje, só para acrescentar na minha pergunta, as mulheres vivem uma situação muito especial aqui na Amazônia, né? O Amazonas, por exemplo, é um estado de dimensão continental, né? Exato. Você tem um vazio institucional, um vazio do Estado muito grande, que deixa, de alguma forma, as mulheres muito desassistidas no sentido de assistência jurídica, dentre outras coisas, né? Teu conhecimento em cima disso, isso de alguma forma vai acrescentar na tua leitura de mundo, porque o Brasil são vários Brasis, né? Sim. Mas o que tu achas que a tua participação na corte vai levar, né? A tua presença na corte vai trazer para a melhoria do funcionamento dela em termos de justiça no Brasil? Então, diante dessa nossa realidade que a gente vivencia, de todas essas dificuldades, as barreiras que a gente enfrenta como mulher advogada. Eu me formei, por exemplo, com 23 anos e desde muito jovem tive que me impor para me fazer respeitar na profissão. E então eu penso que toda essa experiência, todas essas dificuldades que a gente vive aqui do Amazonas, com essas dimensões continentais como você colocou, e toda a experiência vasta que eu pude vivenciar ao longo da minha carreira, da minha trajetória. Eu acho que trazer esse olhar da advocacia, nesse compromisso com a classe da advocacia, no sentido de não esquecer de onde eu vim, não é? Afinal de contas, esse quinto constitucional é da advocacia, então trazer esse olhar, a visão da luta do advogado, né, buscando esse senso de justiça, e nós somos essenciais a essa administração. Então eu penso que tenho condições sim de contribuir com a nossa corte, além da minha experiência como pessoa, né, esse olhar que a mulher tem, né? Então, diante de todas as lutas e todas as dificuldades, por que não
buscar, galgar novas conquistas, inclusive para nós, mulheres, né, mostrar para que nós viemos, que temos também condições de ocupar espaços de poder, assim como os homens, não é? E lutar para que a gente possa alcançar e fazer valer todos esses princípios, direitos, o Estado Democrático de Direito, tudo aquilo que a gente se propõe, jura a fazer ao longo do exercício da profissão. Agora, Elaine, são quantas mulheres disputando essa vaga? Porque a gente sabe que pelo andar da carruagem, como está se desenhando, a gente tem quase que convicção de que teremos uma mulher dentro dessa lista sextupla. Uhum. Isso é fato, né? São quantas mulheres estão na disputa? E como é que está essa para definição na segunda-feira? Quantos apresentaram as candidaturas aí da OAB para fazer essa seleção da lista sexta? Então, foram 34 inscritos, apenas desses 34 são apenas 5 mulheres concorrendo, não é? E o restante são advogados homens. Então a gente vê um número discrepante aí dentre, né, quando não tem essa paridade, a gente vê esse encorajamento ainda tímido das mulheres em se proporem a participar desse tipo de candidatura. Então eu penso, tem esse movimento sim, no sentido de que coloquem mulheres na lista, né, e esse enfoque, esse direcionamento, esse desejo de muitas bancadas do nosso país, né, e de outras áreas que de quem acompanha, no sentido de posicionar, colocar uma mulher em espaço de poder, né, no caso, para assumir essa vaga. E a gente vai ter o resultado então na segunda-feira, né? Tem ideia mais ou menos de que horas a gente vai ter mais ou menos então, primeiro a sessão é na segunda-feira no Conselho Federal, lá em Brasília, e inicialmente eles vão julgar esses 4 recursos que estão pendentes de julgamento, né? Teve um recurso e 3 advogados foram impugnados. Então eles vão primeiro julgar esses recursos para ver se esses candidatos serão inseridos na disputa ou não. Posteriormente, esse julgamento, eles farão um sorteio da ordem da sabatina, não é a ordem de inscrição e nem por a ordem alfabética das seccionais, né? Então, eles fazem um sorteio e formam essa lista dos candidatos, e aí a gente fica confinado, sem acesso a telefone, né? E aí eles vão conduzindo os candidatos um a um. Nós teremos 3 minutos para nos apresentarmos, né? Cada candidato se apresentar, e posteriormente 3 minutos para responder à sabatina que vai ser feita pelo Conselho Federal. Legal. Aí passado, vamos dizer assim, esse filtro aí da lista sextupla, como é que vai ser o encaminhamento até a definição? Então, após a sabatina, eles na hora iniciam a votação e já sai a lista sextupla, né? E aí o Conselho Federal encaminha essa lista sextupla para o Superior Tribunal de Justiça. E aí o STJ vai fazer a escolha dentre os 6 candidatos, vão eleger 3. E esses 3 candidatos concorrerão aí para que a escolha seja feita pelo Presidente da República. Que aí, no caso, com certeza, o presidente Lula vai escolher uma mulher, porque está sendo pressionado aí, com certeza ele quer dar uma resposta ao público feminino, né? Sim, é interessante, nós fizemos, como eu falei para você há pouco, nós fizemos uma pesquisa, né, e isso até coloquei no meu material que eu disponibilizei para todos os conselheiros, nós fizemos um vídeo, porque estamos tão distantes geograficamente do restante do país, e aí nós pensamos em algo assim que pudesse me aproximar dos conselheiros, né? Então nós fizemos um vídeo pequeno de 1 minuto, onde eu me apresento e disponibilizei um material, e nesse vídeo a gente fala exatamente disso, dessa ausência de representatividade feminina da região norte junto ao Superior Tribunal de Justiça. Então, o fato a gente tem assim inúmeras linhas que nos conduzem a esse pensamento de que efetivamente uma mulher deveria ser a escolhida porque pela ausência de representatividade feminina no STJ do norte do Brasil. Agora, Elaine, você falou que foi 18 anos, né, como professora do CIESA, né? De alguma forma, esse tipo de exercício, a gente está devolvendo aquilo que a gente aprende, né, na faculdade, de alguma forma está sendo um multiplicador, né, desse ensino. O que isso somou para a tua carreira, para a tua vida, essa experiência como professor? Primeiro que a gente, para ser professor universitário, você precisa estar em constante atualização, né? Então, isso foi um divisor de águas na minha carreira, porque me manteve estudando, atualizada na minha área de atuação.
E então isso fez toda a diferença e me ajudou a me transformar na profissional que eu sou hoje, né, diante do reconhecimento que a gente tem aqui no estado. Então, assim, eu só sou grata porque o magistério me trouxe, abriu muitas portas, né? E é muito bom a gente chegar nos lugares, né, para fazer uma audiência. Eu me deparo lá com um ex-aluno e assim é gratificante saber que a gente pode contribuir positivamente para a formação das pessoas, né? Então, isso é algo que me, assim, eu acho que eu estou no caminho certo. Elaine, é um grande prazer te receber aqui, né? Te considero como uma amiga. E assim, mas assim, a última questão, antes de também o seu pronunciamento final, mas assim, o que você acha que no STJ tem de pautas importantes para serem dirimidas, para serem conflitos para serem apaziguados nesta corte, que de repente a sua presença pode ajudar por fim, né, em determinados conflitos que estejam emergentes no país? Então, a gente tem muitas demandas no país. A gente até disse, né, que o nosso país passa por mudanças, mas nós temos assim muitos desafios, umas situações que têm sido objeto de preocupação, inclusive do Conselho Federal da OAB, no que tange essa era da virtualização pós-pandemia, onde se criou os julgamentos por videoconferência, e o Conselho Federal vem se posicionando no sentido de lutar para que as sessões de julgamento voltem a ser presenciais. Então, assim, a gente buscar para preservar essa prerrogativa que nós temos para fazer valer o direito dos nossos constituintes, né? Então, também temos aí o Conselho Nacional de Justiça editou o protocolo sobre a perspectiva de gênero em 2021, orientando, recomendando a todos os magistrados do país que, no momento de decidir suas lides, eles analisem os casos de modo a não permitir que se perpetue qualquer tipo de violência, discriminação em detrimento do gênero, né? Então, a gente tem muitos desafios ainda no nosso país, muitas situações que precisam de uma consolidação de entendimento. Então, eu penso que todas essas pautas voltadas para a regularização, por exemplo, também das situações que vivem as uniões homoafetivas, as pessoas que vivem entidade familiar ou casamento, essa paridade de tratamento que ainda a gente vê que é algo que, embora o nosso Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido como entidade familiar também, as pessoas que vivem a união afetiva, a comunidade LGBTQIA+, sofre muito preconceito ainda. Então, é uma luta constante, né, para que a gente venha, para que o nosso país ele seja um Brasil de todos, não é? Patrocinando, protegendo, conferindo direitos a todos que precisam, que se submetam também suas lides junto ao tribunal como um todo, né? Legal, Elaine, te agradeço aí pela tua presença aqui com a gente e queria franquear também a última participação, você fica à vontade aí para se despedir aí da nossa audiência. Então, Fred, eu quero agradecer a oportunidade, né, dizer que é um prazer estar aqui, né, falando um pouco desse momento tão importante da minha vida. Eu sempre tenho falado, compartilhado com os conselheiros que até aqui já me sinto vitoriosa, porque já estou fazendo história no Brasil, porque sou a única mulher do norte do país concorrendo pela primeira vez na história a essa vaga, e também a oportunidade que essa concorrência está me dando de estreitar contatos, conhecer pessoas do Brasil inteiro, operadores, advogados, né, os conselheiros do Brasil inteiro. Então, isso é enriquecedor. Nós precisamos uns dos outros, então já tem valido muito a pena, né? E eu quero, assim, vou estar de coração aberto, já estou feliz, estarei segunda-feira firme, preparada para a sabatina e, quem sabe, conseguir convencer toda essa bancada do Brasil aí para ser inserida nessa lista. Vai ser assim de grande alegria e eu tenho assim essa consciência e essa responsabilidade, né, diante de tudo do que tudo isso representa para mim como para outras mulheres, né? Então não tenho como esquecer. Legal, esse foi o nosso JCS 15 de hoje. JCS 15 Informação para quem decide. Agradeço a nossa audiência. E convido você para a semana que vem acompanhar os nossos programas, desde terça, quinta e sexta-feira, a partir das 15 horas. Eu e o Calbi de forma virtual participa aqui do nosso bate-papo hoje. Infelizmente ele não pôde participar, mas certamente na terça-feira estará aqui comigo para mais um bate-papo edificante para a sua vida, porque esse é o JCS 15,
Informação para quem decide.